E aí, galerinha, preparados para mais um módulo? Agora a gente vai falar sobre o módulo 10, ok? Olha só, para ninguém se perder. Primeiro ano, física, o setor é 221. Agora a gente vai falar sobre o módulo 10, pro Feliz, que já conhece muito bem. O módulo 10 a gente vai ver duas forças agora. Primeiro a gente vai ver força de tração e depois no segundo tópico a gente vai ver força elástica. Esse módulo ele é mais tranquilo do que o módulo anterior, que era um pouquinho mais longo. Força de tração, também conhecida como força de tensão. Força de tração ou de tensão, ela está relacionada quando eu estico um objeto. Esse objeto, então, ele está tracionado. Percebam que ele não pode ter propriedade elástica, tá bom? Por exemplo, eu pego uma corda e estico essa corda. Ela está tracionada, ela está tensionada, ok? Agora, se eu deformo o meu objeto, aí eu não estou mais falando de força de tração. Qualquer objeto que for esticado, for tensionado, ele está sofrendo pelo processo da força de tração. Claro que na prática, o que a gente traciona? A gente traciona cordas, cabos de aço, ok? Mas, por exemplo, você foi no mercado, pegou uma sacolinha de mercado, colocou um arroz dentro da sacola. Você concorda que a sacola vai estar esticadinha na hora que você estiver carregando ela? Então, essa sacola está tracionada ou tensionada. Então, força de tração está relacionada com isso. Esticar um objeto, mas eu não posso deformar esse objeto. Da mesma forma que a força normal não apresentava uma equação pronta, a força de tração também não apresenta uma equação pronta. Então, a gente vai começar vendo a tração numa situação de repouso, ok? Então, vamos fazer uma suposição aqui. Isso aqui é o teto, ok? Eu amarrei uma cordinha no teto e prendi nessa caixinha aqui. E o exercício vem em pé. Qual é o valor de tração dessa corda? Você vai pensar assim, ó. A força tem um vetor força-peso. Ok? Força-peso. E você concorda que a força-peso está puxando essa caixinha para baixo? Significa que a força de tração aponta para cima. Força de tração vai sempre apontar para o sentido contrário que ela está sendo puxada. Então, se a minha caixinha está puxando a corda para baixo, a força de tração vai apontar para cima. Numa situação dessa, que é uma situação de repouso, que é de equilíbrio, eu tenho o vetor tração apontando para cima e o vetor força-peso apontando para baixo. Nessa situação, a tração é igual ao peso. Simples assim. Tração é igual ao peso. Ok? Agora, se eu tiver uma situação de plano inclinado, como essa daqui, o que primeiro a gente tem que pensar? A cordinha está aqui. Essa caixinha tem uma força-peso voltada para o centro da Terra. Lembra que lá no módulo 9, o segundo vídeo, eu falei sobre plano inclinado? O que a gente tem que lembrar no plano inclinado? Que eu tenho a força, o vetor força-peso voltado para o centro da Terra, mas ele se encontra fora do eixo cartesiano, porque o eixo X, ele acompanha o chão. Então, como ficaria o eixo cartesiano nesse exemplo? Aqui eu tenho o eixo X e aqui eu tenho o eixo Y, ok? A força-peso sobre o eixo X é a componente X da força-peso. E aqui eu tenho a componente Y da força-peso. Você concorda comigo que a corda, ela está aqui? Então, essa caixinha está puxando a corda para cá. Então, a força de tração é contrária aonde ela está sendo puxada. Também uma situação de equilíbrio. Veja bem, no primeiro caso eu olhei a tração, olhei a força contrária a ela, que era a força-peso. Então, a tração era igual ao peso. Nessa situação aqui, é basicamente a mesma coisa. A tração
tração está aqui. Eu vou olhar o vetor que aponta contrário à tração. Olha aqui, ó. Contrário à tração, eu tenho o vetor Px. Então, nesse caso, tração é igual a Px. Para quem não lembra, Px é P vezes o seno do ângulo. Ficou com dúvida na equaçãozinha? Volta para o módulo 9 e vê o vídeo 2. Que lá eu mostro certinho que Px é P vezes o seno do ângulo e Py é P vezes o cosseno do ângulo. Então aqui eu mostrei duas formas de calcular a força de tração. Aqui, na vertical ou no plano inclinado. Mas às vezes a força de tração ela também vem de uma forma interpretativa. Para a gente entender isso melhor, aprender sempre, página 129. Vamos fazer juntos, ok? Vou pegar minha folhinha aqui. Um corpo de massa 5 quilos, eu já sei o peso, certo? Peso é massa vezes a gravidade. Então, eu já vou colocar aqui, ó. Peso, massa, vezes a gravidade. A massa da minha caixinha é de 5 quilos, vezes a gravidade, que vale 10. Então, eu tenho um peso de 50 newtons. Um corpo de massa 5 kg está apoiado em uma balança e é tracionado por um fio na vertical, como mostra a figura. Sabe-se que a indicação da balança é de 3 kg. Calcule a intensidade da força de tração no fio. Olha o que a prova vai falar agora. Quando a gente sobe na balança, a gente acha que a gente está calculando a nossa força peso, certo? Mas na verdade é a força normal. Só que sorte nossa que quando eu não tenho nenhuma força sendo aplicada para baixo ou para cima, a força normal é exatamente igual a peso. Pensa comigo, quando você sobe na balança, você não está comprimindo a balança? Isso é a ação. O que é a reação? Essa superfície comprimida devolver. E isso é a força normal. Então, toda vez que vocês forem fazer um exercício ou alguma coisinha, e ele falar sobre o valor indicado na balança, ele está falando da força normal. Cuidem mais uma coisa. Ali ele diz que o valor indicado na balança é de 3 quilos. Toda vez que eu tenho algo em quilos e eu quero transformar para um valor em força, eu tenho que multiplicar por 10 a gravidade. Então, se a força normal, ou seja, o valor indicado na balança ali é de 3 quilos, são de 3 quilos, então a força normal é 30 newtons, são 30 newtons, ok? Então, olha só, essa superfície foi comprimida, ok? E ela devolve no que nós chamamos de força normal. Que o exercício já falou para mim que vale 3 quilos, 3 vezes 10, 30 newtons. Sempre lembrar, quando eu tiver em quilos, eu tenho que multiplicar por 10 a gravidade para transformar no valor de força. E o exercício quer saber o valor da tração. O valor dessa tração aqui. Eu vou fazer igual no videozinho 1. Força que aponta para cima positivo, força que aponta para baixo negativo. Então veja bem, eu tenho a força normal apontando para cima positivo, força de tração apontando para cima positivo, força peso apontando para baixo negativo. Então vai ficar N mais a tração menos o peso igual a zero, porque é uma situação de equilíbrio. Então a força normal vai ser igual ao peso menos a tração. Força normal aqui vale 30 newtons. Força peso é igual a 50 newtons menos a tração. Eu vou ter um valorzinho de 20 newtons, ok? Então, olha só, o peso a gente calculou ali de 50 newtons, o valor indicado na balança estava como 3 quilos, lembrar de multiplicar por 10 para ir para o valor de força. Então, eu tenho ali 50 newtons apontando para baixo, 30 newtons da força normal apontando para cima, e ele gostaria de saber qual o valor da força de tração.
Vetores que apontam para cima são positivos, então normal e tração, e o peso que aponta para baixo, negativo. Ok? Fica até mais fácil aqui, ó, simplesmente fazer aqui o valor da força normal 30, da tração eu quero descobrir, menos 50 do peso, que é igual a zero. Tração igual a 20 newtons. Beleza, galerinha? Conversamos.